Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas foi publicado pela primeira vez em 1865, na Inglaterra, por esse escritor inglês, Lewis Carroll, que era também professor de matemática e escreveu, inclusive, alguns livros na área de matemática. Alice no País das Maravilhas é considerado um dos clássicos da literatura infantil. Mas, curiosamente, também, ele é, pelo menos nos últimos 60 anos, talvez mais, uma obra que é uma espécie de desafio, de quebra-cabeça intelectual, teórico, para aqueles que são críticos de literatura, que são teóricos na área de literatura, né? Que vem uma porção de significados e de camadas na história da Alice. Deixando essa parte de lado, até porque eu não sou teórica de literatura, quando eu reli Alice dessa vez, eu acabei relendo nesta tradução aqui do Nicolau Shevchenko, que é uma edição que saiu pela Kozak Naif faz alguns anos. Em vez de pegar a minha edição que eu mostrei aqui, eu acabei relendo Alice nessa aqui. Relendo agora, como adulta, eu prestei atenção em algumas coisas. Eu fiquei reparando, por exemplo, que Alice faz, isso eu me lembrava, mas eu não me lembrava com tantos detalhes, ao longo da sua narrativa, jogos de palavras e faz também brincadeiras com o raciocínio lógico, né? Com o uso da lógica. E isso é muito curioso quando a gente se lembra que o Lewis Carroll era formado em matemática, que escreveu, inclusive, livros nessa área. Mas ele faz algumas brincadeiras com o uso da lógica, mostrando como o uso da lógica pode pegar as suas premissas aparentemente simples, né, e de bom senso e levar a conclusões nonsense, né, completamente ilógicas. Porque o livro é isso também, é uma brincadeira de nonsense, né? É você pegar as situações e os diálogos e ir por caminhos inesperados, né? Saindo de um determinado formato, como se o autor quisesse realmente brincar com as ideias que nós temos, as ideias preconcebidas da normalidade, do que é normal. Eu também reparei desta vez que Alice no País das Maravilhas, cujo título em inglês é Aventuras de Alice no País das Maravilhas, e isso tem alguma importância, que dá para você ler vários dos 12 capítulos que compõem o livro como se fossem contos, como se fossem essas aventuras mesmo da Alice. Você pode pegar alguns capítulos aqui, inclusive o meu capítulo favorito, que é o capítulo 7, um chá maluco, e lê-lo como se fosse um conto de nonsense. Um conto onde os diálogos começam de uma forma aparentemente normal e vão enveredando por conclusões absurdas, né? Por tiradas absurdas, por perguntas comuns que têm respostas absurdas. Alice também é, e isso era uma coisa que eu também me lembrava e ficou mais claro relendo, mais claro até que ponto Lewis Carroll leva isso. Alice é também uma forma de criticar, mas uma crítica de maneira leve, de maneira divertida, que isso aqui não é um romance para adultos, não é um drama naturalista ou realista, né, de denúncia, de criticar dessa forma divertida, dessa forma engraçada, muitas vezes, o status ou a falta de status das crianças na Inglaterra vitoriana, quando sai esse romance em 1861. Há vários momentos de Alice em que a gente vê a menina Alice se comportando com muita educação, com muita cortesia, com muito respeito, dentro de uma etiqueta pré-estabelecida em relação às criaturas que ela vai encontrando no País das Maravilhas e que, em geral, não a tratam com a mesma educação, com a mesma cortesia, não tem por ela o mesmo respeito que ela demonstra. E aí estaria boa parte da crítica. As crianças nessa sociedade vitoriana, parece estar dizendo Lewis Carroll, elas são para ser vistas, mas não para ser ouvidas. E elas têm uma etiqueta de comportamento, uma forma como elas devem agir em relação aos mais velhos, em relação aos adultos, em relação às autoridades. Nos lembremos da Rainha de Copas aqui. Mas o contrário não é verdadeiro, né?
A recíproca não é verdadeira. Ela não recebe dessas figuras de autoridade, desses adultos, das criaturas que aqui representam os adultos, esse respeito e essa cortesia que ela oferece como criança, porque ela deve oferecer isso como criança. Há muitos momentos em Alice que a gente vê a Alice ser praticamente constrangida a recitar lições, a declamar versos, né? Que são as lições dela como criança. Há momentos, inclusive, que o Lewis Carroll mostra que ela está no pensamento dela reclamando disso. Todo mundo só fica dizendo para ela recitar alguma lição, né? Agir, enfim, como uma criança educada da sociedade vitoriana. Mas o Carroll fica o tempo todo mostrando que não existe essa recíproca. Não existe para a criança Alice essa mesma educação, esse mesmo devolver de respeito que ela tem que dar às autoridades e aos adultos. Como hoje a gente vive numa época em que as coisas estão ao contrário, né? Eu lido com alunos, boa parte deles, não são todos, mas boa parte deles, que eles nos xingam, eles nos desrespeitam, mas ao mesmo tempo ficam exigindo de nós educação. A coisa virou. Então pode parecer um pouco estranho essa crítica, mas aí a gente tem que se localizar no tempo e no espaço, né? É uma crítica a essa sociedade vitoriana, a maneira como a sociedade vitoriana via como as crianças deveriam se comportar. Para quem não leu Alice, eu recomendo a leitura, se você ainda for bem jovem, e que você espere mais alguns anos e releia, porque com certeza, como eu, você vai perceber mais algumas coisas.